solução do exercício 29. O enunciado coloca o seguinte: medida da distância de um ponto A, onde está o observador, a um ponto P inacessível, tá? É isso que ele vai querer aí. Vamos supor que um observador esteja no ponto A e queira saber a distância entre A e P, que é o ponto onde se localiza uma árvore do outro lado de um rio, conforme representado na figura. Então, a primeira parte da figura. O observador se locomove de A para B. Então, o cara sai aqui do ponto A, vai até aqui o ponto B, de onde também pode ver o ponto P. Qual é a distância AP, sabendo que a distância de A até B é de 2 km, que a medida do ângulo BAP é igual a 120 e que a medida do ângulo ABP é igual a 45. Eu sei que você está pensando, quem é o louco, tá certo? Desiluminado que faz um negócio desses, tá? E primeiro, pessoal, que na prática, sendo bem honesto, é muito complicado fazer isso daqui. A não ser que você seja um topógrafo, tá? Não sei se vocês reparam aqui em Jaú, quando o pessoal vai abrir um loteamento novo, se não repararam, reparem. Fica um pessoal lá com um tripézinho, com uma maquinazinha dando uma olhada. Aquela maquinazinha é chamada de teodolito, tá? E esse equipamento aí, ele serve para medir ângulos, tá? Tipo assim, meio que entre ângulos no ar, vamos dizer assim, tá certo? Então, se eu tiver um equipamento desses, aí eu consigo fazer as medidas que ele está citando aqui. Eu consigo medir tanto a distância, tá? Quanto consigo medir o ângulo. Hoje nós temos equipamentos tão modernos que a gente já tem trena laser, tá? Então, o que o cara faz? No ponto A, ele coloca uma placa, ele vai até o ponto B e liga a trena. Ela vai emitir uma luz laser e no equipamento ele já fala qual é a distância, tá certo? Ah, professor, mas aí ele poderia fazer o mesmo do ponto P, só que aí de repente ele não tem o equipamento que vá captar essa imagem laser. Aí ele tem que fazer a medida do ângulo, tá certo? Então, no levantamento topográfico, eles usam esses equipamentos. Então, vamos aqui. A gente tem esse triângulo, tá? Desse triângulo aqui, de A até B, a medida é de 2 km. Esse ângulo aqui, ó, o PAB. Então, este ângulo, vamos marcar aqui de azul. Esse ângulo aqui é de 120 graus. E o ângulo ABP, então o ângulo aqui, ó, no vértice B, é de 45 graus, tá certo? Mais uma vez, eu vou desenhar o triângulo. Então, vou desenhar esse triângulo aqui embaixo. Olha só que legal, né? Ele fica zoando o meu desenho aqui. Pronto, vamos deixar assim. Mais ou menos é isso que nós temos aí no exercício, tá? Então, vamos lá aqui na figura. Aqui, 120 graus. Aqui, 45 graus. Aqui eu tenho 2 quilômetros. E o que ele quer é essa medida x, ó, a distância do observador até a árvore, tá? O que eu tenho nessa figura? Dois lados, eu tenho que relacionar dois lados e dois ângulos, tá bom? Eu não consigo aplicar a lei dos cossenos, porque eu não tenho o terceiro lado. A lei dos cossenos relaciona três lados e um ângulo, tudo bem? E essa é a grande diferença da lei dos senos e dos cossenos. Muita gente me pergunta, professor, quando eu uso uma lei, quando eu uso outra? Você vai usar a lei dos cossenos quando você for relacionar três lados e um ângulo. Você vai usar a lei dos senos quando for relacionar dois lados e dois ângulos, tá? Mas você precisa ter obrigatoriamente os ângulos opostos, tá certo? Então aqui eu tenho x e o 45, e eu vou ter o 2 e esse outro ângulo aqui, ó. Tá certo? É esse ângulo aqui que eu vou relacionar. Professor, digamos que ele desse só isso no exercício, ele não deu esse outro ângulo aqui, tudo bem? Mas eu posso calcular. No entanto, vou chamar aqui esse ângulo de θ. Para eu calcular o θ, o que eu vou usar? θ mais 120 mais 45 é igual a 180. Aí o θ é igual a 180 menos 120 menos 45. O θ é igual
a 15 graus. E aí você fala, bom, mas eu não tenho o valor do seno, cosseno e tangente de 15 graus. Então, como é que eu vou usar isso se ele não me dá o valor? Aí o caminho é mais complicado. Tá? Nós vamos usar o 15 graus. Mas se não fosse dessa forma, o que eu teria que fazer? Eu ia primeiro usar o x. Ah, não daria para fazer, desculpa. Eu ia falar uma bobagem aqui. Tá? Eu ia falar que daria para usar esse lado aqui oposto ao 120, mas eu não tenho a medida desse lado, eu não tenho BP. Então não tem jeito, pessoal. Vai ser obrigado a usar o 15 graus, tá bom? Se o 2 fosse em outra posição, até daria para usar uma outra estratégia. Nesse caso, não tenho o que fazer. Então, se esse fosse um exercício de vestibular, o autor deveria ter dado o seno, cosseno e a tangente de 15, ou nesse caso aqui, só que nós vamos usar que é o seno, beleza? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui então? Lei dos senos, tá? E eu vou aplicar a lei dos senos nesse triângulo aqui, ó, que é o BAP. Bem, como é que fica a aplicação da lei dos senos ali? O lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Então eu vou pegar o AB dividido pelo seno de P. Tudo isso tem que ser igual ao outro lado, que é o AP, que é o que eu desejo calcular, dividido pelo seno de B. Prontinho. Feito isso, eu vou aplicar a lei para efetuar os cálculos. Então, vamos lá. Bom, por questão de espaço, vamos fazer aqui do lado. Então, o AB mede 2 e o P mede 15 graus. Então, é o 2 pelo seno de 15. Tudo isso é igual. O AP é x e o ângulo B é o de 45 graus. Então, tudo isso por seno de 45 graus. Deixa eu melhorar aqui a posição. Pronto. Agora eu vou substituir os valores. Então, vai ficar o 2 sobre o seno de 15 e o x sobre o seno de 45. Eu sei que nesse momento nós temos uma vontade, um desejo incrível de no seno de 45 colocar o raiz de 2 sobre 2. No entanto, essa não vai ser uma boa estratégia. Por quê? Porque eu vou ter que usar o seno de 15. E o seno de 15, eu vou pegar lá na tabela, ele vai vir na forma decimal. Pessoal, se você toma o seno de 15 como um valor decimal, você tem que fazer a mesma coisa para o seno de 45, senão realmente o cálculo fica muito difícil, tá? Então eu vou lá na tabela, o seno de 15 é 0,259. E eu já pego na própria tabela o seno de 45, na forma decimal, que é 0,707. Ah, professor, então nesse caso não usa o raiz de 2 sobre 2? Não usa, tá bom? Pode deixar ele na forma decimal, para que a gente tenha uma coerência e consiga resolver o cálculo, tá certo? Então vamos lá, multiplicando em x, sempre em x, tá bom? Então vai ficar o x, o 0,259, multiplicando o x, e do outro lado, o 2 multiplicando 0,707. Para a gente terminar, eu vou ter que o x é igual, então essa multiplicação vai dar 1,414, vai dar isso daqui, e isso daqui tem que ser dividido pelo 0,259. E aí o meu x vai ser igual, ou aproximadamente, tá? Aí a gente vai fazer a conta. Dá para fazer essa conta na mão? Dá, mas realmente é trabalhoso, tá? Eu aconselho o quê? Quem não fez, tenta fazer depois ela na mão, tá? Para dar uma treinada e ver se você sabe fazer uma divisão dessas. Professor, mas pode aparecer um exercício desse no vestibular? Pode. Tá bom? Pode sim, inclusive com esses valores. A diferença é como eu falei, ele iria fornecer, tá? O valor do seno de 15 e provavelmente o seno de 45 também. Beleza? Prontinho, pessoal. 5,459 quilômetros. Não se esqueçam de indicar a unidade de medida quando assim ela for fornecida no enunciado do exercício. Tá bom?
Beleza, corrigido então, tá feito aí o exercício 29.